Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Em todos esses anos também, a ESPN passou por vários períodos de ganhos e perdas de direitos de transmissão, né? Na época do Trajano já se transmitia muito campeonato inglês, etc e tal, tinha Champions League, Sim, etc e tal. Era a grande marca. Chegaram, a ESPN chegou na época do Trajano a transmitir campeonato brasileiro, em certa época, transmitiu Copa do Brasil, Copa do Mundo, Copa 2010. do Mundo, Olimpíada. Sim, Olimpíada. E aí, assim, depois teve uma certa crise nessa época do direito de transmissão, quando as coisas começaram a ficar cada vez mais caras. A primeira grande perda foi a Champions para a TNT, que na época era Sport a Turner, né? O Esporte Interativo. E aí, depois da fusão, vem o alívio, que é, traz a Libertadores da Fox, e hoje a ESPN é principal emissora em termos de direitos de transmissão internacionais do Brasil. É a Europa League, os principais torneios, tirando o campeonato alemão, as ligas nacionais estão todas lá. É a própria Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, enfim, tá recheada de direitos. Muito se diz que a TV fechada é feita de direitos. A gente fez a Copa Ouro agora da seleção feminina. Exato. Tem a WSL, Tivemos aqui com a Luciana aqui na rua. Sim, com a Luciana. E a gente vai transmitir agora 21 jogos também da Liga Americana de Futebol Feminino também. Campeonato inglês, né? Até mesmo Campeonato inglês os também. Masters de tênis estão na ESPN, coisa que não tinha antigamente, era só no Sport TV. Sem falar nos esportes americanos também. Sim. Então, enfim, tá num momento assim de direito de transmissão muito bom. Conforme já foi no passado, assim. Acho que a grande perda mesmo continua sendo até hoje a Champions. Agora, para qualquer emissora que vive do ao vivo, que vive cada vez mais, a televisão tá vivendo do ao vivo, o quanto isso muda nos bastidores de uma TV, essas diferentes fases. Porque, em certa época, tinha-se mais programas ao vivo para se fazer valer o ao vivo por falta de direitos. Sim, quando você fala do viver do ao vivo, é viver do evento. Do evento, tá. Exato. Só que aí, em dados momentos, eu lembro que, por exemplo, a ESPN ficava o dia inteiro ao vivo com vários programas de debate, porque não tinha tantos eventos assim. Isso. Então era mais desafiador ainda. Como é que foi especificamente, por exemplo, para a gente começar esse papo, o momento lá dentro, nos bastidores da perda da Champions League? Nossa, foi pesado. Foi pesado. E assim, foi tão pesado que eu tenho na minha memória. Sabe quando você fala assim, o que você estava fazendo quando Ayrton Senna morreu, não sei quantos anos vocês têm. O que você estava fazendo no 11 de setembro? O que você estava fazendo? Você se lembra, né? Eu estava vendo Tudo desenho, 11 de setembro. Todo mundo, quando é algo que te chama e que te pega assim um pouco, te chama a atenção, você se lembra. Grava, né? E assim, eu me lembro demais da redação. Eu me lembro muito, assim. A gente já sabia que era aquilo, porque já tinha começado todo mundo a falar sobre, e aí eu lembro que a gente se reuniu assim na redação, a redação antes não era onde está hoje, tinha uns andares assim, aí eu lembro do pessoal contando, olha, a gente perdeu a Champions, assim, e era um momento em que a gente tinha perdido Champions, a gente tinha perdido o Campeonato Alemão, a gente tinha perdido La Liga, a gente estava com Premier League, a gente tinha Premier League, era isso, e vamos para a guerra com a Premier League. Sim. A gente não tinha mais evento. Só que assim, era muito difícil. É muito difícil você não ter evento hoje. Naquela época era muito complicado. Mas sabe o que é que, nesses momentos de adversidade, a gente se juntava e a criatividade floria, assim, sabe? Todo mundo, e quem sabe se a gente não faz isso? Vamos colocar evento, vamos fazer não sei o quê. E vamos fazer o Game Around the Game, que é algo que a gente faz muito bem. Modéstia à parte, o Game Around the Game é o jogo ao redor do jogo que a gente não vai transmitir. Então, a gente faz o que está ao redor do jogo. E a gente faz isso muito bem, tanto que hoje a gente nem consegue fazer mais, porque o pessoal falava, pô, eles estão ganhando coisas, a gente é o dono do evento e lá vai eles fazendo essa entrevista, fazendo isso, repercutindo aqui, não sei o quê, e a gente está dividindo a audiência. Não, eu tô pagando para isso, então não quero mais. E a gente hoje tem várias dificuldades que antes a gente não tinha mais. Caramba. E assim, isso começou... teve um Super Bowl nos Estados Unidos que a ESPN não pôde transmitir. E aí, a ESPN, agora o que é que a gente faz? Não sei o quê, e vamos fazer um Game Around the Game. E aí, todo mundo começou a fazer essa coisa ao redor. Então, passaram uma semana inteira falando do Super Bowl, fizeram todos os eventos ao redor do jogo. O jogo não se estava lá, estava o pessoal fazendo qualquer outra coisa.
acabou o jogo, todo mundo de novo com as entrevistas, com o que está acontecendo ali no estádio, e aí fizeram uma pesquisa. Onde foi que você assistiu ao Super Bowl daquele ano? E a maioria das pessoas disse que assistiu na ESPN. A ESPN não tinha passado o jogo. Então, assim, era ali que a gente tinha que entrar, assim, é nessa pesquisa aqui que a gente tem que fazer. Então, a gente começou a fazer isso. A gente não tem campeonato brasileiro até hoje. O que é que a gente consegue fazer de campeonato brasileiro? A gente tem os lances para a gente falar nos nossos programas e a gente vai analisar os jogos, a gente pode fazer um pré-jogo com torcida, mostrando um pouco, a gente não pode mostrar campo mais, a gente não pode mostrar entrevistas nem entrevistas coletivas, a não ser que quando acaba, vamos fazer desse jeito, porque é o que a gente tem, quem gosta, quem acha que a credibilidade aqui, ou quem perdeu no canal que estava passando ao vivo, vem pra gente e vamos embora e vamos com a cara e a coragem. E assim a gente fazia, assim a gente ia conquistando um ou outro, assim, o que dava de audiência estava bom, sabe, assim, e era um momento também importante, porque era assim, olha, agora a gente não tem grandes obrigações de trazer tanta gente para cá, porque a gente tem muito, né? Não tem muito mais o que fazer. E assim mas assim a gente conseguia. E ainda hoje é desse jeito, assim, tudo que é adverso pra gente, ou quando a gente não tem evento, a gente consegue organizar ou dar um jeito e faz. Eu lembro de uma época que era tradição acabar o jogo do nosso time ou da rodada do Campeonato Brasileiro. Já mudava, né? Linha de passe que ainda tinha faço. o Mauro, tinha o Paulo Andrade apresentando, tinha o Gian ali, já a galera que ainda tá, uma galera ali. Sim. E era tradição, aqui pelo menos o nosso grupo, fervia. O Futeboteco no WhatsApp, era caramba, olha o que o Mauro falou, olha o que o Juca disse, olha que... Era meio que tradição, você acabava o jogo em outra emissora, mas você ia ver o pós ali, né? lá. Você ia ver na ESPN, era tradição, cara. E a maneira como a ESPN construiu isso é muito legal, assim, porque sempre foi apostando na análise, na expertise dos profissionais que lá estavam. E aí, assim, a gente começa a ver, ao longo dos últimos anos, alguns profissionais deixando a emissora. E é muito triste. E assim, só uma coisa, quando a gente faz a transição de foco, só para a gente ver de todas as pesquisas que se fazia, assim, do que se via da ESPN, o que se via da Fox, afinal a gente ia trazer a Fox, né, para a ESPN. Eu falo como ESPN porque eu estava na ESPN. E aí, assim, o que todo mundo falava pra gente era, a ESPN é um lugar de credibilidade, a Fox me parece mais um lugar de entretenimento. E o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente quer com isso? É fazer essa junção. Então, lógico, a gente não vai fazer o entretenimento, fazer todo mundo rir, porque não é o nosso papel, mas a gente quer mesclar um pouco desse público que gostava de ter uma leveza em análises para a nossa credibilidade. E assim a gente ia fazendo. Era o que todo mundo queria e era o melhor dos mundos trazer a Fox para juntar com a credibilidade que a ESPN sempre teve, né? Então, e aí assim, bom, recentemente, já tem um tempo, a ESPN, por exemplo, nos esportes americanos, primeiro ela perde o Everaldo pra Globo, que era narrador do Super Bowl, era o narrador, já vinha deixado de ser o titular da ESPN ali pro Rômulo, mas aí o Rômulo vai e sai também. Aí agora o Paulo Andrade, que é o cara da Premier League há 2 décadas, anuncia semana passada que vai pra Globo. Aí a minha pergunta assim... Claro, decisões estritamente particulares, a vida profissional de cada um. Saiu o João Guilherme, nem fala, foram pra Paramount. Porque eles eram da Fox, vem pra gente, vão e saem, né? E aí, assim, te pergunto, como é que pra galera entender... Porque, de repente, a gente tá em casa, surge uma notícia. Paulo Andrade deixa a ESPN rumo da Globo, assim. A gente fica ali meio tentando se situar. Caramba, a gente, enquanto telespectador, caramba, o quão grande é isso aqui? O quão vai... Como que é para quem trabalha com essas pessoas? Para quem tá lá dentro? Para quem convive? Para quem troca figurinha o tempo inteiro? O quão que é impactante essas mudanças? É tipo perder um jogador importante no time, assim. É mais ou menos isso, a gente sente pela amizade também, né? É como se um amigo estivesse se mudando para outra cidade, indo embora para outra cidade e tal. É difícil, assim, mas a gente tem que se adaptar, não tem muito como lamentar ali, a gente precisa se organizar ali de alguma forma e ir em frente, e é assim que segue, e é assim que tem que ser. Mas assim, é claro que é dolorido, é claro que a gente sente saudade, eu sinto saudade do Rômulo, do EV, é claro que eu vou sentir saudade do Paulo Andrade, ainda não tô com saudade não, tá, Paulo? Daqui a pouco. Mentira. Já é claro que a gente sente saudade, né, das pessoas que vão saindo, assim, da TV. Mas, assim...
Faz parte, É né? vida É parte que do segue. processo.